Queridos irmãos, que a paz do Cristo Jesus esteja mais uma vez entre nós e que possamos, nestes minutos que aqui estaremos juntos, nesta noite, refletirmos sobre as nossas possibilidades à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, para que assim tenhamos os recursos necessários e possamos promover a nossa transformação moral, construindo o reino de Deus em nossos corações. É com muita alegria e com muita satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez. Os nossos queridos irmãos e queridas irmãs do Centro Espírita Augusto Silva, o nosso fraterno abraço, o nosso singelo carinho. Esta noite iremos refletir sobre uma passagem registrada por Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, onde Emmanuel trará a sua reflexão e que fora registrado na revista O Reformador. O título do artigo traz para nós a reflexão no campo do afeto, onde Paulo inicia a nossa reflexão nos fazendo rememorar inicialmente os primeiros cristãos, a mensagem amiga, a mensagem querida, onde ele nos traz, através de sua mensagem atemporal, naquela época falando aos Gálatas, mas é como se estivesse falando para nós até os dias de hoje. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo nos traz aqui, Emmanuel nos ajudará a entender um pouco mais, que nós somos frutos, as nossas escolhas, frutos das nossas escolhas, que aquilo que nós convivemos e nos deparamos no nosso cotidiano são todos elementos construídos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e por nossas atitudes. Iremos entender um pouco mais que se hoje buscamos e ansiamos por um mundo melhor, por um mundo mais fraterno e mais harmônico, esse processo de construção de um mundo harmônico, esse processo de transformação do nosso planeta num planeta de regeneração, começa pela semeadura em nossos corações. Começa pela semeadura através da transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Já adentrando um pouco mais nessa reflexão, vamos então trazer mais alguns trechos na carta de Paulo aos Gálatas, antes de avançarmos no que Emmanuel nos faz refletir na revista O Reformador. Paulo também nos registra na sua carta aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim estareis adimplentes com a lei do Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim estareis adimplentes com a lei do Cristo. E como não nos lembrarmos neste momento da bela passagem do Evangelho, onde o sirineu carrega a cruz para o Cristo, onde um homem, mesmo que a contragosto naquele momento, faz o seu papel, cumpre a sua tarefa nesse processo de aliviar as dores daqueles que sofrem, de atenuar as dificuldades daqueles que passam pelo nosso caminho. E o que dirá de carregarmos um pouco da cruz do nosso querido Mestre, que para nós é a presença divina do amor entre nós. E aí Paulo continua: mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aí ele adianta, um pouco mais aqui no nosso entendimento, ampliando o nosso campo de consciência e de visão, que todo esse processo de apoio, de amparo e de afeto, de caridade e, sobretudo,
de exemplificação do amor deve sempre se manifestar no campo do espírito, porque nós somos espíritos, espíritos imortais. E aqui ele nos chama a atenção para as vezes onde nós buscamos circunscrever as nossas atitudes no campo do ego, nas ideias equivocadas que nós, às vezes, nos prendemos por vários estágios reencarnatórios, acreditando que o processo de esmola ou da caridade, daquela que a mão direita quer saber o que fez a mão esquerda, acreditando que nós ali já teremos o nosso galardão, que nós ali já teremos a nossa recompensa. E aqui Paulo nos adverte, então, que deveremos semear no campo do espírito, ou seja, deveremos ampliar o nosso raio de ação. Deveremos, sobretudo, entender que é necessário avançarmos o nosso entendimento, que tipo de auxílio, que tipo de caridade é esse que realmente deveremos compreender e praticar perante os nossos irmãos. E Jesus nos faz entender isso. Aqui Paulo já nos dá a pista no trecho anterior, falando que estaremos adimplentes de acordo com a lei do Cristo. E que lei do Cristo é essa? Vamos entender aqui. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41, os Espíritos nos fazem compreender de que, na figura de Emmanuel, o quanto que essa mensagem ela é atemporal e transcendental, e que nós deveremos, então, trazê-la para o campo do espírito. E como fazer? Como trazer para o campo do espírito? Aqui Emmanuel nos faz refletir. Diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Não fazer a alguém aquilo que nós não gostaríamos que aquela pessoa fizesse a nós. Traz aqui a negativa como tarefa, como observação. E aí ele continua. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. É como se nós já adiantássemos um pouco mais nesse processo. Ou então aqui eu já trago o verbo de fazer, ou seja, uma ação direta. Fazer como quereis que vos faça. Então eu faço para o próximo da mesma forma que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Mas ainda, talvez aqui, ainda esteja no campo da personalidade. É como se eu estivesse querendo receber algo em troca. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. A mesma ideia, o mesmo entendimento. Ainda no campo da personalidade, ainda preso às convicções que ainda nos, às vezes, afasta do verdadeiro sentido, do espírito real do que é a mensagem do Cristo. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros e o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos, aqui nós vamos avançar consideravelmente. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, e de todo entendimento, de todo espírito, e ao próximo como a nós mesmos. Então, aqui nós vamos nos aproximarmos um pouco mais do que é a vivência do amor segundo o entendimento e a prática crística. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, ou seja, ele é para nós o modelo e guia, ele nos traz a referência e nos mostra como fazer. Não com virtudes parciais, ou seja, não no campo da personalidade, às vezes distraídos pelo ego, mas em plenitude de trabalho, sem olhar a quem, entendendo a nossa condição de família universal, através da abnegação e do amor.
a claridade das praças públicas, sem nos escondermos, às vezes, por meio das convenções características daquela época e que persistem aos dias de hoje, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Ou seja, Jesus é a virtude em plenitude do trabalho, exercitando a abnegação, o amor, a caridade em plenitude, a claridade das praças públicas, para que seja referência, para que seja de fato o modelo e guia conforme os Espíritos nos asseveram, para que nós tenhamos então condições de compreender como eu devo proceder para com meu irmão, e não naquela ideia de receber algo em troca, mas na condição de ser o servo mais humilde possível, como nos fala sempre em suas mensagens Bezerra de Menezes. E lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender então o que é o verdadeiro sentido dessa caridade praticada por Jesus. Kardec pergunta aos espíritos sobre o verdadeiro sentido da caridade, conforme entendia Jesus, e os nossos benfeitores nos respondem que é benevolência para com todos. Compreendermos que deveremos ser benevolentes para com todos os nossos irmãos, que deveremos praticar o bem, que deveremos levar o amor, que deveremos levar a paz, a paciência, o silêncio nos momentos conflituosos, e assim exercitarmos em plenitude o exemplo de Jesus. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência, ou seja, entendimento para com as imperfeições do meu irmão. Indulgência ou resignação, ou mais ainda, renunciar nos momentos necessários, dando testemunho para que eu compreenda através do meu irmão que espelha as dificuldades, ou seja, reflete para que eu consiga enxergar e compreender quais são as suas imperfeições, e se aquilo me incomoda é porque eu ainda persisto com vários desses elementos ainda no meu psiquismo, que eu preciso, através do perdão, vencer esse processo. E aqui nos faz entender um pouco mais do que seria essa indulgência, o que seria esse perdão, quando nós resgatamos o exemplo iluminativo da nossa querida Joana de Cusa, quando estava próxima de ser queimada junto de seu filho, e o seu carrasco lhe pergunta: cadê o mestre que só te ensinara a morrer calada? E ela, através da indulgência e do perdão, traz para ele a valiosa reflexão: não, também me ensinara a te amar. Ou seja, compreendermos que aquele irmão que hoje me traz alguma dificuldade, algum processo de crescimento através da dor, é o irmão que eu preciso do convívio, é o irmão que me fará vencer as minhas imperfeições através da sublimação dos meus sentimentos por meio do perdão. E aí, Paulo nos faz compreender mais uma vez, na sua carta aos Gálatas, mais um trecho. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Ou seja, deveremos então, no presente, agora, no tempo presente, aonde nós temos condições e capacidade de atuarmos, de fazermos o bem incessantemente, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos, ou seja, se não amealharmos ou se não construirmos obstáculos diante das nossas escolhas. Ou seja, se consolidarmos esse processo, se trazermos para o nosso campo o pensamento, sentimentos e atitudes, os elementos que nos farão compreender que o amor em plenitude, através do nosso fazer diário,
faz de fato parte do nosso cotidiano, ou seja, eu já consolidei o verdadeiro sentido da palavra caridade através da abnegação, do amor, da indulgência, do perdão, eu, no tempo adequado, terei condições de colher através do meu plantar no presente. Ou seja, se eu semeio o bem, se eu semeio o amor, se eu semeio a caridade, eu também o colherei. E aí nós refletimos também, extraímos um trecho lá do livro O Céu e o Inferno, para compreendermos mais um pouco como, de fato, implementar isso no nosso cotidiano. Vamos registrar o que Kardec, junto dos espíritos, nos fazem refletir. Eles nos trazem que em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. Ou seja, nós teremos diversas oportunidades para darmos um passo a mais. Mas aí, de sua vontade, depende a maior ou menor extensão desse passo. O esforço que eu emprego para ampliar o meu raio de ação, o meu campo consciencial, ampliando através do estudo diário das possibilidades que eu tenho e, sobretudo, da prática diária do que de fato, a vivência do amor, eu terei condições, através do emprego da vontade, como nos fala Emmanuel, é o departamento que governa, de fato, as nossas experiências para que sejamos exitosos ou não, de acordo com o grau de vontade que empregamos, é que vai ser, então, maior ou menor a extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Ou seja, a partir do momento em que eu compreendo que a minha atual existência é o momento exato onde eu tenho a oportunidade de compreender a mensagem de Jesus, se eu busco, então, construir um mundo melhor, ou melhor ainda dizendo, se eu procuro viver no mundo melhor, esse mundo melhor, ele precisa de ser construído por mim. E ele vai ser melhor num grau maior, ele vai ser melhor num grau maior ou menor, de acordo com a vontade que eu emprego de me dedicar a essa construção, a esse passo em que eu posso avançar degraus na minha escala evolutiva, ou eu posso permanecer estagnado no ponto onde eu posso continuar preso a velhos costumes, a ideias retrógradas, e de fato não me doar ao irmão que necessita de amparo. De eu não me dedicar às coisas do Espírito, como nos falaram anteriormente os nossos queridos benfeitores. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições. Nós compreendemos, então, que se vivemos num planeta de provas e expiações, são através das sucessivas reencarnações que, através do arrependimento, que através da consciência, onde eu vou conseguir, de fato, compreender e, assim, trazer para as minhas reflexões o arrependimento, consequentemente, eu vou poder expiar e reparar todos os processos criados pela ignorância no passado, pela minha ignorância no passado. Então, através das sucessivas reencarnações, é que eu vou transformando e sublimando as minhas experiências, que eu vou purgando, em uma palavra, até que eu esteja bastante puro para deixar os mundos de expiação, como a Terra, e onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Ou seja, a partir do momento em que eu tomo consciência desse processo, me dedico e entendo de que
todos os dias eu terei uma nova oportunidade para, como nos falam os espíritos, dar um passo avante, que eu empregue a vontade com maior ou menor dedicação, eu vou contribuir para que eu consiga, então, sublimar essas experiências e, consequentemente, trazer para o meu convívio, para o meu cotidiano, os recursos necessários para que eu consiga, então, me tornar uma pessoa cada vez em condições favoráveis de experiências mais harmônicas, mais sublimadas e, consequentemente, mais amorosas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos então compreender de forma mais prática ainda como que eu consigo então de fato entender se eu estou no caminho certo. No capítulo 17, né, intitulado Sede Perfeitos, os Espíritos nos trazem aqui valiosa reflexão. Interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunte a si mesmo se não violou essa lei. E aí nós vamos compreender, né, como de fato nós podemos praticar isso no nosso cotidiano. Primeiro, se nós não fizemos o mal, já é um passo importante. Segundo, se fez todo o bem que podia. Então, eu já venci o primeiro passo, eu não fiz o mal. Segundo, eu fiz todo o bem que eu podia. E aí, terceiro, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Eu recebi algum convite para ser útil a alguém, a uma causa. Eu negligenciei isso de forma consciente, voluntária. Se ninguém, tenho que reclamar dele. E, por fim, se fez a outrem, se eu fiz a alguém, tudo o que eu quereria que se fizesse para com ele. Lembrem, né? Lembremos agora que vimos anteriormente esse mesmo processo. Ou seja, primeiro nós vamos vivenciar essa experiência de nos tornarmos homens e mulheres de bem, vencendo o mal que ainda existe em nós. Depois é necessário praticarmos o bem na totalidade. E aí precisamos observar se estamos sendo útil. E logo na sequência, se alguém ainda tem algum motivo para reclamar de mim, eu fui negligente ainda com alguém. E se eu fiz tudo aquilo que eu queria que o outro fizesse para comigo? Se nós observarmos no nosso cotidiano, buscarmos rememorar, como nos fala Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, ao deitarmos à noite e fizermos esse questionamento, compreenderemos quais foram as nossas atitudes no nosso local de trabalho, com as pessoas que nós convivemos em nosso lar, com as pessoas dos nossos locais de estudo, com as pessoas no nosso campo de atuação, de estudo e trabalho espiritual, e principalmente conosco mesmo. Refletindo na nossa consciência, escaneando no nosso mais íntimo e compreendendo se já de fato conseguimos vencer as nossas imperfeições, ou mais ainda, se estamos lutando para deixarmos as nossas más tendências no passado. E já lá, trazendo agora a reflexão de Emmanuel, nós vamos compreender um pouco mais de que este mundo que nós tanto ansiamos, esse mundo de regeneração, passa de fato por esses passos anteriores que nós refletimos. Quase sempre desejamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Queremos ser bem tratados pelas pessoas, queremos ser amados, compreendidos. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos. Queremos que as pessoas compreendam as nossas reminiscências mais íntimas. Queremos que as pessoas compartilhem dos nossos ideais, que se mantenham invariáveis, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escutem sem reclamar nos momentos mais duros, que nos revelem todas as nossas faltas, que elas possam, de fato, trazer para nós aquilo que precisamos nos melhorar,
que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encorajem e sustentem nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. É um mundo ideal, é um mundo de felicidade, é um mundo regenerado. Mas como construir esse mundo, queridos irmãos? Nos adianta Emmanuel. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Ou seja, os melhores companheiros, aqueles que de fato nos trarão somente momentos agradáveis e felizes, momentos de extremo regozijo. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é fundamental comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se eu busco, se eu almejo ter um mundo assim tão perfeito, que eu comece, então, de fato, a construir esse mundo perfeito. Se eu quero relações tão perfeitas, que eu construa essas relações perfeitas, que eu seja, de fato, referência para essas pessoas. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuir, então, esse amor e essa paciência com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo, então, ela é clara e franca nesse sentido. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. O mundo que nós tanto desejamos vivenciar no nosso cotidiano é o mundo que começa em nossos corações. É possível construir esse mundo? Jesus, queridos irmãos, nos mostrou de forma clara, através dos seus exemplos, através das suas atitudes, através dos seus ensinamentos, de que é possível vivermos neste mundo, através da verdadeira caridade, através do amor, do perdão, através de nos enxergarmos e de vivenciarmos, de fato, essa irmandade coletiva, de compreendermos que somos, de fato, todos filhos do mesmo Pai. E assim, nós compreendemos de que deveremos agora, neste momento, dar esse passo decisivo para que este mundo comece em nossos corações. Observemos as nossas atitudes com aqueles que nos cercam. Observemos diariamente como temos conduzido as nossas experiências com os nossos irmãos, com aqueles que compartilham do convívio conosco. E assim, teremos consciência de que se está mais próximo ou mais distante este mundo regenerado. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. E, sobretudo, que possamos distribuir esta paz, distribuir o amor, trazendo para o nosso cotidiano as experiências do Evangelho na nossa vivência com os nossos irmãos. E que em breve possamos estar juntos mais uma vez. Muita paz a todos e até a próxima.